Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina Geografia 1 do Colégio Santa Rita. Dizer para vocês da alegria de estar aqui novamente com vocês para nós darmos continuidade e conclusão do conteúdo que diz respeito aos principais domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Começamos agora a nossa aula de número 10 para nós terminarmos dando mais 3 biomas ou domínios morfoclimáticos típicos do Brasil, para se somarem com os 6 que nós já havíamos dado em aulas pregressas e totalizarmos esses 9 principais biomas que nós temos em nosso território, abrangendo todas as áreas do Brasil. Então vamos dar continuidade? Me acompanhem, por favor. Vamos tratar agora das pradarias, As pradarias são vegetações típicas do extremo sul do Brasil. Você só encontrará no Rio Grande do Sul, e eu quero aqui abrir um parêntese. Por gentileza, apesar do sul ter 2 vegetações, saibam diferi-las no mapa. A mata de araucárias, a mata dos pinhais, ela fica sim no sul, mas ela tem uma porção mais central na região sul. Ela fica mais acima um pouco, abrange mais partes do entorno do estado do Paraná e Santa Catarina. Já as pradarias, ela é exclusiva da região do Rio Grande do Sul, lá na sua área limítrofe com o país vizinho do Uruguai, no extremo sul. Então, se cair perguntando quais as 2 vegetações típicas da região sul, mata de araucárias e pradarias. Só que, se cair o mapa, para você localizar as 2 áreas, não esqueça. A mata de araucárias fica ali no Planalto Meridional, que ocupa uma região mais central do sul. Enquanto a mata de pradarias, ela ocupa o extremo sul, já somente no estado do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. As pradarias, que são formadas por vegetações de herbáceas. O que são herbáceas, professor Rubens? São plantas de pequeno porte. Nós chamamos também de vegetação rasteira. Uma vegetação pequena, de baixa estatura, e que serve como pastagem natural nas estâncias do gado bovino na região. Campos nativos. Nós chamamos as pradarias também de campos, viu? Campos por quê? Porque são áreas abertas, são campos abertos, que geralmente quando os fazendeiros adquirem é para a criação e engorda do gado, do bovino. E eles usam essa própria pastagem nativa para a engorda do animal. É aí que se estabelecem, historicamente, isso desde o período colonial, as estâncias. Vocês sabem que as estâncias, elas eram criadas lá no estado do Rio Grande do Sul, na época província do Rio Grande do Sul, para a produção de charque, para a engorda do gado, o abate e a produção de charque para abastecer as diversas regiões do país. Isso foi sofrendo uma pequena transformação ao longo do tempo, no período imperial e agora. Hoje, continuam havendo as estâncias lá para a engorda e o abate bovino para frigoríficos, para abastecer tanto ao mercado interno como para a exportação. Bom lembrar que essas estâncias, elas geralmente ocupam regiões de coxilhas. Esses campos nativos, essas áreas abertas de pradarias, ocupam essa formação do relevo. Coxilhas é uma formação do relevo típico do extremo sul do Brasil, pequenos morros ondulados, arredondados, chamados de coxilhas. Esses pequenos morros ondulados, eles são cobertos pela mata de pradarias, por essa vegetação rasteira, herbácea, e é lá que o gado é solto para se alimentar da vegetação nativa para a engorda. Com um detalhe, o que é que estava preocupando nas últimas décadas os produtores rurais, os criadores de gado na região das estâncias, na região do extremo sul? É que como o gado fazia muita atividade subindo e descendo essas coxilhas para alimentar-se, a carne estava ficando fibrosa e isso caiu no vestibular da Federal do Piauí num dos últimos anos que houve o sistema do PSIL. Como caiu? Eu explico. Como essa carne é para exportação, é para o frigorífico, essa carne tem que ter um padrão de qualidade. E o que é que estava acontecendo nessas coxilhas? Como são campos abertos e as coxilhas são áreas acidentadas do relevo, são pequenas ondulações, o gado que era solto nessas estâncias, ele tinha que subir e descer essas coxilhas naturalmente para ir se alimentando da pastagem natural das pradarias, dessa vegetação herbácea. E o que estava acontecendo? Quando ocorria o abate,
se percebia nos açougues, nos frigoríficos, que essa carne estava fibrosa, ela estava dura. Por quê? Por causa dos exercícios de subir e descer essas coxilhas realizadas pelo gado. É como na atividade física de academia, de tanto fazer musculação, os músculos vão ficando mais consistentes. Então, o que é que foi feito na região? Se tem uma fazenda, então eles geralmente limitam, eles dividem a fazenda em várias áreas pequenas e o gado ele fica confinado nessas áreas, pastando só nessa pequena região, onde ele não tem muito lugar para se locomover, muita distância. Aí quando o gado se alimenta dessa área, desse pequeno cercado, eles constroem um outro cercado e transferem o gado para aquela outra área. Então a ideia é não permitir que o gado ele fique transitando pela estância inteira, porque isso vai criando fibra na carne. A carne vai ficando dura. A ideia é que o gado ele hoje fique confinado e ele se desloque o mínimo possível para a carne ficar macia. Então geralmente eles confinam muito gado numa área pequena da fazenda, e geralmente a função do gado ali é comer e deitar-se, né? Não fazer muito esforço físico para a carne ficar macia, não ficar fibrosa. E essa questão, acredite, ela caiu sim no PSIL da Federal aqui, num dos últimos anos antes da implementação do Enem. Entendido? Então vamos deixar as pradarias e vamos tratar agora do Pantanal. O Pantanal, que é uma das áreas mais belas do planeta, recebe anualmente milhões de turistas do Brasil e do exterior. O Pantanal, não esqueçamos da nossa aula anterior, ao lado da Mata dos Cocais, são os únicos ecótonos de transição do território brasileiro. São as únicas vegetações de transição entre outras vegetações, ou seja, que não tem uma característica própria, mas acumulam características de outras áreas. O Pantanal soma características do Cerrado, da floresta amazônica e da mata de araucárias. Então há uma diversidade de espécies de plantas e, consequentemente, de animais. É isso que atrai o turismo para a região do Pantanal. Além, é claro, de ter uma enorme biodiversidade, o Pantanal conta também com uma enorme rede de infraestrutura. Um aluno uma vez me fez o seguinte questionamento: professor, se o povo visita muito o Pantanal por suas belezas naturais, por sua diversidade de fauna e flora, por que não visitam a floresta amazônica, que também tem uma grande diversidade de fauna e flora e também tem belezas naturais? Porque a floresta amazônica ela não conta com uma infraestrutura que envolve rede hoteleira, trilhas, guias. É uma área que não é utilizada tanto, não se dá tanta ênfase para a atividade turística. As atividades econômicas que se envolvem na floresta amazônica são essencialmente outras. Como o Pantanal escolheu o ecoturismo, o turismo ecológico, como uma das suas fontes geradoras de emprego e renda, eles investiram em infraestrutura na região. Então o Pantanal, além de ter uma beleza singular, de ter uma grande diversidade de fauna e flora, também tem uma rede de infraestrutura que envolve todo um arcabouço para receber turistas de diversos lugares. É por isso que o Pantanal é tão visitado e geralmente quem visita recomenda. E talvez você pergunte, o que se busca no Pantanal? Calmaria. Pessoas que vivem em grandes centros econômicos, industriais, que têm aquela vida corrida, quando elas têm férias, elas vão ao Pantanal para esquecer um pouco da correria do cotidiano. Muitas delas sequer levam aparelho celular, sequer ligam TV ou querem acesso à internet. É um período para você se desligar do mundo e contemplar a natureza, uma coisa que nós pouco fazemos no nosso cotidiano, devido às atribuições do dia a dia. Essa vida atribulada que a gente leva. Então o Pantanal é para revigorar essas pessoas que vivem na correria. Muito buscada por pessoas, principalmente de grandes centros, que querem calmaria no período das férias, né? Entendido? Vamos continuar. O Pantanal ocupa essencialmente uma área de planícies. Planícies alagáveis, que dão outro brilho à região. Se vocês sabem, acredito que vocês conhecem, como Pantanal é uma planície que é um pouco mais baixa que o Planalto Central, toda a água que cai no Planalto Central, das chuvas, escorre para o Pantanal. É lá que ela se deposita, isso é natural. Geralmente se escorre das regiões mais altas para as mais baixas. Então toda a chuva captada no Planalto Central, por ser uma área de superioridade, de altitude, essa água escorre e se deposita nas planícies do Pantanal. Então o que você encontra lá? Você encontra quedas d'água de toda forma, você encontra cachoeiras com águas límpidas, onde não existe poluição.
e onde as pessoas se sentem atraídas. Você tem uma ideia, tem uma cidade lá no centro do Pantanal mato-grossense, chamada de Bonito. A Globo mesmo grava muitas séries e novelas aproveitando as riquezas do Pantanal, né? Já teve uma novela da extinta TV Manchete, Pantanal, gravada na região, para aproveitar as riquezas naturais e propagar o Brasil para o mundo, né? O Pantanal, que envolve basicamente os estados do Mato Grosso e o seu vizinho Mato Grosso do Sul. Por isso ele também é comumente chamado de Pantanal mato-grossense. Lógico, né? Lembrando que, além do ecoturismo, que é uma atividade que mantém a região preservada, quero que vocês saibam que o Pantanal tem uma grande área preservada. É muito simples, pessoal. Preservada, porque como eles vivem do turismo ecológico, eles têm que manter as belezas preservadas para continuar a atrair turistas do Brasil e do mundo. Ninguém quer visitar uma área que deixa uma má impressão. Ninguém quer visitar uma área que não tem infraestrutura e não tem aquilo que se espera. Então, eles têm que preservar o habitat natural dos animais para que esse habitat atraia turistas de diversos segmentos. Só que existe uma atividade paralela responsável por um processo de devastação no Pantanal. A área que não é mantida é a área utilizada para a pecuária, para a criação de rebanhos bovinos. Uma cena muito típica que você já deve ter visto no Pantanal. A travessia de rebanhos bovinos em rios do Pantanal. Eu explico como funciona. Nos períodos de seca, nos períodos de falta de chuva, se leva os rebanhos para determinadas áreas mais baixas, onde há pastagem, as várzeas, as margens de rios, onde haja o pasto natural. Então o rebanho fica lá por alguns meses. Só que quando começa o período das chuvas, das cheias, que os rios começam a encher, é necessário tirar esse gado, esse rebanho de lá, sob o risco dele ficar ilhado e não conseguir mais sair. Então, quando começam as primeiras chuvas no Pantanal, os donos dos rebanhos têm que ir a essas áreas mais baixas onde o gado está, essas várzeas, se alimentando, e tirá-los de lá. Só que muitas vezes o teor de chuva já está tão grande que o rio já está no nível alto, né? Então, o que é que acontece? Tem que se trazer esse gado cuidadosamente para atravessar esses rios e irem procurar abrigo em áreas mais altas para pastagem. Qual é a cena comum da região do Pantanal que envolve a pecuária? Você vê o rebanho passando no rio e muitas vezes o animal está apenas com a cabeça do lado de fora. A água do rio já bate aqui à altura do seu pescoço, né? Uma travessia bastante arriscada. Outra cena comum que você vê no Pantanal envolvida a pecuária é o sacrifício, geralmente, dos animais mais velhos na travessia desses rios, porque no Pantanal, os rios do Pantanal, eles têm uma gama imensa de piranhas. E vocês sabem que as piranhas, elas se alimentam inclusive de carne de toda proporção. Então, o que é que acontece quando vão passar esses rebanhos, atravessar essas áreas de rios? As piranhas podem invadir a travessia e se alimentar do animal vivo ainda, roer, e isso pode causar um dano econômico para o dono daquele rebanho. Então, infelizmente, tem que se adotar uma prática de sacrificar um animal mais velho, um animal mais já adoentado. Eu explico como funciona. Se coloca o animal para atravessar por uma área, primeiro o rio, e aí as piranhas se intetam, concentram naquele animal. Enquanto ele está sendo devorado pelas piranhas, o rebanho passa por outra área do rio, enquanto as piranhas estão lá devorando, sacrificando aquele animal para que o resto do rebanho passe. Infelizmente, são as adaptações necessárias à vida, né? Alguns têm que ir para que outros se salvem. É o que acontece hoje com o Covid, fazendo uma analogia. Quantos profissionais não estão nos hospitais se arriscando nesse momento para preservar o máximo de vida possíveis, né? E aqui vai a minha solidariedade a esse povo e seus familiares que também estão no grupo de risco, porque estão convivendo com esses familiares, né? Tudo bem. Entendido o Pantanal? Pois agora vamos para a nossa terceira e última vegetação. Os mangues, né? Ou manguezais, como vocês queiram. Primeiro, adiantar que o que mais predomina no litoral brasileiro é Mata Atlântica, viu? Mangues predominam apenas em alguns trechos do litoral nordestino, principalmente nos litorais do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Por que eu não encontro mangues em outras áreas do litoral? Eu explico. Porque os manguezais, geralmente, eles se desenvolvem com maior ênfase em áreas de águas mais quentes.
Então, geralmente, as águas de mais fácil adaptação para os manguezais são as áreas do litoral aqui. As águas do litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Você não virá do Rio Grande do Norte para baixo, de Natal para baixo, predomínio de mangues, predomina Mata Atlântica. Mangues é mais aqui para cima, no litoral nordestino. Os mangues, que tem uma característica que você conhece, as raízes dos mangues, essa é uma imagem típica dos mangues. As raízes são um emaranhado de raiz, elas são entrelaçadas, emaranhadas, entrelaçadas, e elas são externas. Elas ficam fora, né? Elas não ficam imersas na água, não. É uma área alagada, mas as raízes elas ficam fora. Por exemplo, eu fiz uma viagem ao Delta do Parnaíba, e perambulando pelo Delta de barco, você passa por dentro dos mangues e você vê aquele emaranhado de raízes entrelaçadas e externas. Elas ficam fora da água, né? Isso é uma característica típica da vegetação de mangues. Lembrando também que no ano passado nós tivemos a perca do Gabriel Diniz e foi numa área de mangue, né? Vocês percebam que até o resgate da aeronave lá, o pessoal que morava próximo ao manguezal, quando correu para ir lá tentar resgatar, é uma área de difícil acesso, é uma área lamacenta. O mangue é uma área de lama, uma lama escura, né? Aquilo ali é uma área fértil, é uma área fértil, é uma área muito propícia ao desenvolvimento de várias espécies de animais, típicas daquela região pela fertilidade. Aquela cor escura da lama do mangue diz respeito ao material orgânico que é depositado ali, e que é um material escuro, é mais ou menos igual à terra roxa. A terra mais escura ela é a mais fértil, só que ali é uma terra alagada, né? Ali é uma área pantanosa. Qual é a imagem típica que a gente tem do mangue também? A cata dos caranguejos, por catadores, né? E você vê que eles se embrenham no meio do mangue e ficam catando o caranguejo, os caranguejos eles ficam ali naquela água, naquela lama escura. E você já deve ter visto essa imagem, às vezes eles metem a mão até embaixo procurando o caranguejo, até a altura do ombro, saem de lá com a pele toda escura, da lama escura do mangue. Isso é natural aqui do litoral nordestino. Os mangues ocupam, portanto, planícies fluvio-marinhas. Planícies, porque são áreas mais próximas do nível do oceano, são áreas mais rebaixadas, próximas do nível do mar, portanto, são áreas alagadas, para onde escorre a água. E por que eu anotei planícies fluvio-marinhas? Porque ali há uma união de águas de rios, fluvial, com águas marítimas. Vocês sabem que a região de mangues, desculpe, é onde ocorre o deságue das águas dos rios. É a foz. Vamos dar um exemplo aqui, o Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba é a foz do rio Parnaíba. Todos sabemos que o rio Parnaíba ele nasce na Chapada das Mangabeiras, no extremo sul do Piauí, na fronteira do Piauí com Maranhão e Tocantins. E ele faz toda a fronteira com Maranhão até desaguar no litoral, na fronteira entre Piauí e Maranhão, no Delta do Parnaíba. E aquela área do Delta é onde o rio chega no Oceano Atlântico. Ali há uma mistura das duas águas. A água doce do rio Parnaíba com a água salgada do Oceano Atlântico. Ali é uma área de planície fluvio-marinha, que é um encontro das duas águas, as águas do rio que desaguam no mar, ali é a foz do rio. Não esquecemos que nascente é onde o rio nasce e foz é o seu fim. É quando ele deságua no oceano, né? Então ali é um encontro da água do rio com a água do oceano e é uma área de planícies fluvio-marinhas, águas de rio e águas do mar. É um berçário ecológico. O que é que eu disse para vocês? Eu acabei de dizer para vocês que os mangues têm aquela cor escura, é uma área de lamaçal escuro, porque ali há muita matéria orgânica. E a matéria orgânica ela é escura, é igual o solo, né? O solo terra roxa, o solo mais escuro, ele é mais fértil, pela compactação de matéria orgânica. É a mesma coisa aqui. Como o mangue é uma área, muita matéria orgânica, é uma área escura, um lamaçal escuro, é uma área pantanosa, tem uma grande diversidade de animais. É um berçário de animais fluvio-marinhos ali. Inclusive, óbvio, acabei de dizer para vocês que uma das atividades econômicas desenvolvidas no mangue é a extração de caranguejos, um animal extraído dessa região, típico dessa região, para abastecer as regiões litorâneas, para abastecer a demanda dos turistas da região. Bares e restaurantes, né? Tudo bem? Continuemos. Professor, e os mangues? Esses manguezais, eles têm um processo de devastação associado a quê? Tem sim, pessoal. O processo de devastação dos manguezais, ele é imenso. Já existem cidades litorâneas, que existem leis rígidas que foram criadas para inibir o aumento, né, da destruição dos mangues. Eu vou dar exemplo. Natal, no Rio Grande do Norte.
João Pessoa, na Paraíba, nessas duas capitais nordestinas, está terminantemente proibido pelas prefeituras locais a construção de hotéis ou casas de praia em regiões de mangues. Proibido por lei. Né? Por quê? Porque está agredindo o habitat natural, né? Litorâneo, marinho ali. Vamos explicar quais são os tipos de devastação dos mangues? O primeiro tipo de devastação está associado ao que eu acabei de falar para vocês, a especulação imobiliária. Vocês sabem que áreas litorâneas, terrenos na beira do mar, eles são mais caros, porque são terrenos que são muito cobiçados para construir casas de praia e hotéis à beira-mar. E, geralmente, essas áreas são compostas de mangues. Então, quando eu compro um terreno desse para construir um hotel ou uma casa de praia, eu tenho que devastar a vegetação nativa, que é a vegetação de mangues. Há uma agressão ao habitat natural daqueles animais. Eu estou invadindo o espaço deles para constituir o meu, para configurar o meu espaço. Esse é um dos motivos da devastação dos manguezais. O segundo motivo é a pesca predatória. E a pesca predatória não envolve apenas, por exemplo, a pesca do peixe em si, mas a extração de qualquer fruto do mar na região dos mangues, incluindo os caranguejos. Pessoal, a extração do caranguejo, como é numa área de lamaçal, de mangue, às vezes você tem que se embrenhar no meio do manguezal. E para isso se usa uma ferramenta, o facão, para ir abrindo o mangue para se conseguir penetrar em áreas mais de difícil acesso. É muito simples. Nas áreas de fácil acesso dos mangues, o caranguejo já foi todo extraído. Então, quando começa a ficar escassa a extração de caranguejo em áreas de fácil acesso dos mangues, é necessário fazer uma introspecção, introduzir, entrar, interiorizar o mangue. Só que o mangue, eu acabei de dizer para vocês que tem raízes emaranhadas, é uma mata fechada. Então eu preciso ir abrindo o caminho para eu interiorizar o mangue e buscar caranguejos em áreas de difícil acesso. E esse processo demanda a destruição da região. Demanda a destruição para que eu atinja aquele objetivo de chegar àquela área onde a disposição de caranguejos esteja mais acessível. Outra atuação que promove a destruição dos mangues é a carcinicultura. A criação de caranguejos em gaiolas, criação artificial de caranguejos. É muito simples, pessoal. Chega um momento que a extração do caranguejo naturalmente nos mangues não atende mais à demanda da região. E aí é necessário se criar caranguejos em cativeiro. Então se constroem gaiolas nos mangues para criar caranguejos dentro daquelas gaiolas. É mais ou menos igual a peixes. Você sabe que às vezes não dá para se atender à demanda de uma região só com peixes extraídos direto no rio. Então eu crio açudes para criatório de peixe, né? Eu construo. Essa prática é chamada de piscicultura. Já a criação de caranguejos em cativeiro é chamada de carcinicultura. Essa questão caiu uma vez no concurso do Banco do Nordeste, que é uma das atividades que o Banco do Nordeste financia. Tem muito em Fortaleza. Você sabe que Fortaleza é uma das cidades que mais atrai turistas no Nordeste, no Brasil. Então a demanda lá por caranguejo é muito grande e só a extração natural dos mangues não estava mais dando conta da demanda. Então foi necessário criar caranguejos em cativeiro, construindo gaiolas nos mangues. O problema é que para construir gaiolas desses mangues eu estou invadindo o habitat natural, eu estou tendo que devastar uma área do mangue para estabelecer essas gaiolas e criar esses animais em cativeiro. Então a carcinicultura é outra atividade que promove a destruição dos mangues. E finalmente, as vias de integração, que nada mais são do que as avenidas beira-mar, né? Vocês sabem que todas as grandes capitais do Brasil têm avenidas beira-mar para você fazer seu Cooper, para você, obviamente, trasladar de carro, para se construir hotéis, restaurantes. O problema é que essas avenidas à beira-mar, muitas delas foram construídas em áreas que eram antes ocupadas por mangues, né? Para que haja essas vias de circulação no litoral, é necessário que se desmate a vegetação nativa da região. É outro mecanismo de devastação, de destruição das regiões de manguezais. Então aqui a gente finaliza a nossa aula de número 10 e finaliza também a questão do conteúdo referente aos principais domínios morfoclimáticos do Brasil. Nas próximas aulas nós continuaremos com resoluções de exercícios. Um forte abraço a vocês, até a próxima, foco e fé.